Sabe que somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo? E o que você está fazendo com a sua voz? Existem muitas vozes. Vozes de esperança, vozes de pedido de socorro, vozes de desesperança, vozes para te paralisar. Mas eu quero te perguntar, qual tem sido a sua voz em tempos difíceis? Como tem ecoado a sua voz? Em todos os tempos houveram dias difíceis, pessoas que precisam de socorro, mas o importante é que entre 8 bilhões de pessoas, você está aí. Eu estou aqui. E Deus olha para mim e para você individualmente e quer que eu e você se levante, que nós possamos levantarmos como uma voz profética em tempos difíceis. Eu quero falar com você de uma mulher, Débora. Débora faz parte desse meu livro aqui, uma das mulheres chamadas para o reino. Nesse livro eu compartilho que durante todo o tempo, em todas as épocas, as mulheres sofreram perseguições, preconceitos, mas também em todo o tempo, aquelas que se dispuseram a obedecer e ouvir a voz de Deus, Deus cumpriu nelas um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes você pode até não saber. Às vezes tem tantas vozes se levantando que você está perdida. Mas eu quero te dizer que Débora viveu em tempos difíceis, mas ela sabia quem ela era em Deus. Eu quero te fazer um convite hoje para você parar e pensar quem você é. Qual tem sido o seu chamado? Para que Deus te colocou nessa terra? Sim, porque nós não podemos só nascer, crescer e morrer. Deus nos chamou com um propósito. Débora, o texto de Juízes fala aqui no capítulo 4, na palavra de Deus, que, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E vendeu o Senhor Israel ao rei de Jabim, rei de Canaã, e Sísera, o capitão do seu exército, o qual habitava em Oreste Aiguim. Então, no versículo 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Olha só, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal diante do Senhor. E eles ficaram oprimidos por 20 anos na mão de um rei ímpio. Mas eu quero chamar a atenção aqui a uma situação. Havia um povo que estava subjugado há 20 anos, oprimido pelo rei Jabim. Mas no meio desse povo todo lá, tinha Débora. Eu quero te dizer que nós podemos estarmos vivendo dias difíceis, mas a palavra de Deus diz que Débora, ela sabia quem ela era em Deus e ela estava posicionada. Eu quero te dizer que é importante nós notarmos aqui que nós precisamos saber qual a nossa identidade em Deus. Apesar dos dias difíceis, apesar da economia, apesar da situação social, seja qual for, da sua família, do seu trabalho, o importante é você saber em Deus quem você é. Você é filha amada de Deus. E a palavra deixa claro aqui que aquele povo fizeram novamente, o povo de Israel novamente fizeram o que parecia mal diante do Senhor. O povo, de uma forma geral, os filhos de Israel. Mas Débora não. Débora não estava nesse meio dessa confusão. A palavra do Senhor diz que sempre haverá um remanescente que não se dobrará diante dos deuses. Aquele povo que será fiel, continuará fiel, apesar das circunstâncias. E Débora era uma mulher profetisa. O que é isso? Ela falava em nome de Deus. Ela usava aquilo que Deus tinha falado ao seu coração para transmitir o povo. E ela era também o quê? Mulher de Lapidode. Então ela era uma profetisa, tinha que ter uma comunhão com Deus. Ela era esposa de Lapidode. Débora era profetisa. Débora era esposa. E ela também era juíza, julgava Israel naquele tempo. Imagine, ela como serva de Deus, casada com tantas funções, e ela estava ali juntamente com aquele povo todo sendo oprimida pelo rei Jabim. Mas a palavra do Senhor diz que ela estava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para consultar. Pensa que privilégio. Nos dias difíceis, você ser uma voz, um diferencial para alguém que está aflito, para alguém que está sem esperança, para alguém que possa compartilhar das suas dores. Débora era uma juíza. E por certo ela precisava estudar, saber de quais eram as leis que se aplicavam naquela época. Ela precisava ser justa, ainda tinha um peso sobre ela, que era uma serva de Deus. Ela não era qualquer juíza. Ela tinha uma balança fiel, que era a palavra de Deus sobre a vida dela. Então, quando nós lemos sobre Débora, isso nos traz uma palavra de esperança, que mesmo vivendo em tempos difíceis, quando nós olhamos aparentemente, parece que todo mundo está fazendo o que é mal diante do Senhor, mas você está fiel.
Você não se contaminou. Você está santificando. O texto começa dizendo que os filhos de Israel faziam o que era desagradável ao Senhor. Mas Débora, logo em seguida a palavra de Deus diz que Débora, ela era uma profetisa. O Senhor sempre terá os seus, aqueles remanescentes, para ser uma voz de esperança em tempos difíceis. Então Deus chamou você, para que você possa ser uma voz que influencie o lugar que você está, mesmo em tempos difíceis, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua cidade, na sua comunidade de fé, onde você estiver. Deus está levantando Déboras com uma voz de esperança. Vemos então que ela chamou Baraque e disse a Baraque, aqui no versículo 6, porventura o Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Então ela está dando uma profecia aqui para Baraque. E ela fala assim, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Císara, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei à tua mão. Era uma profecia da parte do Senhor. Débora, ela, apesar dos dias difíceis que ela está vivendo, aparentemente os filhos de Israel, o povo de Deus estava contaminado, segundo a palavra aqui, mas Débora permanecia fiel. Você pode às vezes estar pensando, a comunidade de fé que eu estou parece que está toda contaminada, mas você vai permanecer fiel. A minha família parece que está toda perdida, mas você vai permanecer fiel. No meu trabalho, há tantas vozes contraditórias àquilo que a palavra de Deus diz, mas você tem a palavra de Deus que é segura. Você tem uma voz de esperança. E aí a palavra do Senhor para aquele povo era, olha, vocês já ficaram 20 anos, mas agora eu vou te dar a vitória. Mas sabe por quê? Que o Senhor falou através de Débora que daria a eles vitória? Porque quando nós vimos aqui que eles estavam subjugados há 20 anos, debaixo da mão do rei Jabim, e eles tinham 900 carros de ferro, que estava oprimindo o povo com aquele barulho lá no vale, todo dia passando, 900 carros de ferro. Imagina o barulho. E toda vez que aqueles carros passavam, psicologicamente eles estavam sendo oprimidos. Porque toda vez que aqueles carros passavam com suas rodas de ferro lá naquele vale, fazendo aquele barulho todo, o povo falava, tá lá o nosso opressor. Aquilo era uma forma de oprimir psicologicamente o povo de Deus. Então eles lembraram, a palavra de Deus diz que, no versículo 3 aqui diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E toda vez que nós pecamos, que nós distanciamos do Senhor, mas nós arrependemos dos nossos pecados e clamamos ao Senhor, o Senhor levanta em favor de uma pessoa, o favor do Senhor vem sobre a igreja, o favor do Senhor vem sobre uma cidade, sobre uma empresa, sobre uma família, sobre uma nação, quando todos resolvem aclamar ao Senhor. E o Senhor levanta os seus profetas, e foi isso que ele fez, ele levantou Débora, a juíza. Em dias de medo, em dia de desesperança, o Senhor levanta vozes proféticas. E o Senhor está convidando a você, o Senhor está te chamando a ser uma voz, onde você estiver, uma voz profética com ousadia, com coragem, em lugares estratégicos, assim como Débora estava ali debaixo daquela palmeira. Eu não sei qual lugar que o Senhor tem te chamado, mas Ele tem te colocado em lugar estratégico. Talvez seja dentro da sua casa, talvez seja no seu trabalho, na sua comunidade de fé, com seus vizinhos, eu não sei. O Espírito Santo, ele vai testificar no seu coração. O importante é que você se levante como uma voz em tempos difíceis, uma voz de esperança. E o interessante quando nós lemos aqui na palavra, no versículo 7, no capítulo 4, quando Débora entrega aquela profecia, quando Débora entrega a profecia para Baraque, ele fala assim para ela, olha, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Às vezes nós precisamos ser uma voz de esperança para o líder que está ao nosso lado, para alguém que está na direção de uma empresa, para o nosso lar. Uma voz de direção é na nossa casa, uma voz de apoio. Porque olha só, Deus já havia falado através de Débora que ele daria aquele exército do rei Jabim na mão de Baraque. Mas ele não teve confiança suficiente para crer naquela promessa. Mas o interessante é que ele olhou para Débora, e Débora era um exemplo. Que eu e você possamos ser exemplo, uma voz de esperança, uma voz de apoio para alguém quando a fé dela falhar. Os líderes falham, todos nós falhamos. E quando um líder do nosso lado estiver desesperançoso, às vezes sem fé, sem ânimo, porque muitas são as provações para os líderes também, que eu e você não possamos ali ficar só olhando, mas que nós possamos levantar com uma voz de ânimo, de esperança e fazer como Débora. Quando Baraque disse, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E sabe o que Débora falou? Certamente irei contigo. Que eu e você possamos ser esta voz para os desanimados, para aqueles que estão desalentados, para aqueles que estão sem esperança. Levante, vamos, eu vou com você. Eu vou orar com você e orar de verdade. Eu vou cantar alguns louvores com você, eu vou ler a palavra com você. Porque ir com alguém quando tudo está bem é fácil.
Agora, ser uma voz de esperança em tempos difíceis, aí é só para aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que têm a palavra ardendo em seu coração. Isso é corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nós devemos viver em unidade, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra toda a potestade do ar, que assim está escrito lá em Efésios, capítulo 6, na palavra do Senhor. O Senhor, ele se agrada de um povo que tem comunhão, que agem a partir do corpo de Cristo em unidade. A palavra diz, fala assim, ó, em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. O Senhor quer que nós sejamos um nele. Quando nós estamos unidos no nome do Senhor, quando nós nos levantamos como corpo de Cristo, não há batalha que não seja vencida, porque o Senhor vai à nossa frente. Mesmo em batalhas, Deus preserva o seu povo. Deus preserva a sua igreja. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus em Romanos 8:31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus te levantou para ser uma voz profética em tempos difíceis, Ele te dará vitória. Ele vai honrar aquilo que Ele mesmo prometeu. E foi o que Ele fez aqui com Débora. Débora falou com Baraque, olha, Deus vai te dar a vitória. Havia 20 anos que aquele povo estava oprimido, 900 carros de ferro oprimindo aquele povo todos os dias, trazendo medo, fazendo afronta ao povo de Deus. Mas o dia que eles resolveram clamar ao Senhor, Deus levantou uma voz profética. Esteja na brecha, porque quando alguém clamar ao Senhor, você será resposta. Você será resposta em oração. Você será resposta em louvor. Você será resposta em ser solidário. É isso que o Senhor tem esperado da igreja dele, a igreja fiel, uma igreja que está pronta, uma igreja que está na brecha, independente da situação em que o mundo, em que a sua cidade, em que seu trabalho, a sua casa está vivendo. Deus quer servos que se levantem com atitude de proclamar a palavra, a verdade do Senhor. O interessante é que quando nós vimos aqui o texto, Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. Então disse Débora a Baraque, versículo 14, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera desceu a pé e fugiu. Olha só, a palavra assim, e o Senhor derrotou. É o Senhor que vence as nossas batalhas. Mas nós precisamos estar alinhados, em obediência, no corpo, juntos, em unidade, levantar junto com o nosso líder, levantar junto na nossa casa, com o sacerdote da casa, com os nossos filhos, levantar junto em oração, em louvor, em adoração, na leitura da palavra e dizer, eu vou junto. Nós precisamos ser uma igreja de ação, oração, orar, mas agir. Que essa palavra possa ficar no seu coração. E se você achar que alguém precisa, compartilhe essa palavra, para que possa chegar alguém que está desanimado, que está achando que o mundo está tão complicado, que está tudo tão difícil e que não tem mais solução. Mas eu quero te dizer, há solução. Há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não, não há. Foram 20 anos oprimidos, mas quando o povo se levantou em oração, Deus venceu aquela batalha. O Senhor vencerá a nossa batalha. E sabe o que nós vamos fazer? Faremos como Débora. Débora e Baraque cantaram, entoaram um louvor ao Senhor. Devemos em todo o tempo, apesar das dores, apesar das aflições, apesar de não vermos respostas diante de nossos olhos, nós vamos continuar louvando ao Senhor, antes, durante e depois da batalha. Porque o louvor, ele também liberta. O louvor é resposta também para o agir de Deus. Se você tem interesse em continuar ouvindo mais dessa palavra, curta aqui, comente o que você achou, o que o Senhor falou no seu coração. E você pode também conhecer o nosso livro, o meu livro, Chamadas para o Reino, que fala de Débora e tantas outras mulheres que não deixaram contaminar com o que estava acontecendo na época que elas viveram, mas levantaram como voz profética, não se contaminaram, obedeceram e levaram a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe você e a sua casa e que a sua voz seja voz profética nesse tempo, em nome de Jesus.